Joia, e aí pessoal, tudo jóia? Game of Thrones mais uma vez, a gente vai falar do reinado dos dragões, Aegon primeiro, rei, vamos lá, Aegon primeiro, vamos lá. Na semana passada, a gente viu então a queda de Valíria. Vimos que um dos senhores de dragões, chamado Aenar Targaryen, saiu de Valíria para ficar no posto avançado de Pedra do Dragão. E vimos que a cidade livre de Volantis tentou assumir o lugar que era antes de Valíria, mas que essa insurreição não deu certo, porque um jovem chamado Aegon Targaryen, tatara neto do Aenar Targaryen, aquele que saiu de Valíria, conseguiu derrotar os volantinos. Bom, então sem querer mais saber do Essos, depois de ter vencido Volantis, o Aegon Targaryen resolveu voltar os olhos dele pro Westeros, lá pro oeste. Quando o Aegon era jovem, pessoal, o Westeros estava dividido em 7 reinos. O norte, que era dominado pelos Stark, de Winterfell. O oeste, que era dominado pelos Lannister, de Rochedo Casterly. A Campina, que era dominada pelos Gardener, de Jardim de Cima. Ponta Tempestade, que era dominado pelos Durrandon. Tinha Dorne, que era dominada pelos Martell, de Lança Solar, e as Terras Fluviais, que eram dominadas pelo Negro Harren, um nascido do ferro, lá de Pike, uma ilha que fica no mar no oriente do Westeros. Tinha também o Vale, que era dominado pelos Arryn. Acontece, pessoal, que o Aegon era muito temido, porque ele era o Senhor dos Dragões, e ele montava um dos dragões mais ferozes, um dos maiores dragões que já existiram na face da Terra, o Terror Negro, chamado Balerion. E por causa disso ele era muito respeitado. O Aegon era um valiriano de sangue puro e era casado nada menos do que com as 2 irmãs dele. Sim, os Targaryen tinham esse costume que a gente abomina na nossa cultura, que é o incesto. Para eles, o sangue puro era importantíssimo, e para manter o sangue puro, nada melhor do que casar entre os próprios irmãos. O Aegon era o irmão do meio, tinha uma irmã mais velha chamada Visenya e uma irmã mais nova chamada Rhaenys. Ele casou com as 2, mas mesmo entre os Targaryen, pessoal, não era muito comum que eles casassem com 2 irmãs ou 2 irmãos, apesar de que já havia precedentes quanto a isso. Então o Aegon não fez nada de errado aos olhos da cultura dele. Dizem as histórias que ele casou com a irmã mais velha, a Visenya, por dever, e casou com a irmã mais nova, a Rhaenys, por desejo. A Visenya também montava um dragão chamado Vhagar, e a Rhaenys um dragão chamado Meraxes. Os 3 dragões, então, o Balerion, o Vhagar e o Meraxes, eram o terror de todo o Westeros, e por isso os irmãos eram muito respeitados. A Visenya, apesar de ter os cabelos louros e os olhos violeta que ela herdou dos valirianos, era uma moça muito séria, tinha traços muito fortes. Já a Rhaenys era totalmente o contrário. Ela era a alegria lá de Pedra do Dragão. Linda, tinha bom humor, era engraçada e adorava voar no dragão dela, Meraxes. E assim o tempo foi passando. Ocorre, pessoal, que aqueles reinos lá do Westeros eram muito beligerantes, principalmente Ponta Tempestade, que era dominado pelos Durrandon, e o pessoal do Negro Harren, que dominava as Terras Fluviais. Só de curiosidade, o Negro Harren mandou construir para ele o maior castelo conhecido do Westeros até o momento atual, o famoso castelo de Harrenhal. Um belo dia, cansado da guerra com o Negro Harren, o rei de Ponta Tempestade, o rei Argilac do Randon, ofereceu a única filha dele para se casar com o rei Aegon de Pedra do Dragão. O Aegon muito educadamente respondeu, dizendo que ele não poderia se casar com a filha dele, porque ele era fiel às 2 irmãs, a Visenya e a Rhaenys. Mas ele disse para o rei Argilac que ele aceitava algumas das terras dele em troca da ajuda para acabar com o Negro Harren. Mas o rei Argilac do Randon era muito orgulhoso. Você rejeitou minha filha, Aegon? Então você vai ter guerra. Ele, inclusive, cortou as mãos do mensageiro do Aegon, que levou essa mensagem recusando o noivado com a filha do rei Argilac, e mandou as mãos dele dizendo: essa é a única mão que você vai ter de mim. Aí o Aegon ficou muito nervoso e falou: é guerra que você quer? É guerra que o Westeros todo vai ter. Nessa época, pessoal, toda a correspondência era feita por meio de corvos. Os meistres, que eram os sábios de cada castelo, escreviam em pergaminhos
prendiam as pernas dos corvos e mandavam mensagem para quem eles queriam. O Aegon escreveu milhares de pergaminhos e mandou milhares de corvos para todos os reis do Westeros, dizendo: a partir de hoje, o Westeros vai ter um único rei, eu. Aqueles que não se ajoelharem perante mim vão ser destruídos sem nenhuma piedade. Já aqueles que se ajoelharem e confiarem as suas espadas a mim vão ser confirmados nos seus reinos. E aí, pessoal, começou a era que é conhecida como a Conquista. A história do Westeros é dividida em AC e DC. A gente está acostumado com AC e DC antes de Cristo, depois de Cristo, mas em Game of Thrones não, pessoal. AC e DC é antes da conquista e depois da conquista do rei Aegon Targaryen. E foi aí que o Aegon começou a sua conquista. Ele saiu da Ilha de Pedra do Dragão e desembarcou perto do lugar que hoje é Porto Real e a Fortaleza Vermelha. Juntos, o Aegon e as suas rainhas Visenya e Rhaenys começaram seu domínio, vencendo primeiro o rei Argilac do Radon. No lugar dele, o Aegon colocou para reinar em Ponta Tempestade o seu melhor e único amigo, um cara chamado Orys Baratheon. E é aí que começa o domínio dos Baratheon sobre Ponta Tempestade. O resto sobre a conquista do rei Aegon a gente continua na próxima semana, pessoal. Valeu pela atenção e até o próximo vídeo.